Já quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Pode se assentar nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 7. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Se você já abriu sua Bíblia, acompanhe. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Posso ouvir um amém? Nós estamos numa série de ministrações, uma série, na verdade, profética, onde nós estamos declarando chaves específicas sobre as nossas vidas. E uma chave, talvez, que seja muito importante, que nós ativemos, que nós a utilizemos, talvez seja essa, a de buscar o aperfeiçoamento. Parece até uma palavra muito distante para nós, mas quando nós olhamos para essa palavra, acredite, há um mandamento de Deus para nós nisso. Ele: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. A Bíblia nos instrui a buscar isso, o aperfeiçoar. Por quê? Porque é importante entendermos que nós não estamos aqui nessa terra permanentemente, somos peregrinos, somos passageiros. A nossa morada é com Cristo. E para que nós alcancemos esse desejo, essa busca de toda uma vida, ela começa agora. Há uma frase que vai dizer assim, que a vida eterna, ela começa a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor, que a vida eterna inicia daí e se estende até a eternidade. É verdade que, quando pensamos em salvação, nós não podemos pensar que é um evento único na nossa vida. Como eu disse, é uma busca contínua. Eu busco a cada dia melhorar, assim deveria ser. Nós devemos buscar nos aperfeiçoar. E quando pensamos nisso, nós temos que primeiramente compreender que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. E que você não é definido somente pelos seus pontos fortes, tampouco você também não pode ser definido somente pelos seus pontos fracos. Todos nós temos forças e fraquezas, aptidões e deficiências. Tem pessoas que são boas em cantar. Tem pessoas que são boas em dançar. Tem gente que é boa em contribuir. Aí a gente pode falar dos dons. Sabia que a Bíblia fala que há até o dom de contribuição? Gente que é capaz de expressar uma generosidade fora do normal. Isso é um dom. E nós devemos buscar, a Bíblia nos ensina a buscar, pois, os melhores dons. Mas, mais do que tudo, é importante nós sabermos que nós temos um Deus que nos conhece. Ele conhece as nossas forças, as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos pontos fortes. Ele conhece as nossas habilidades. Ele conhece as nossas deficiências. E a Bíblia fala que nós servimos um Deus que fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, desde que nós o amemos. Amém ou não amém? Eu gosto muito de um discurso, ele é amplamente divulgado, de um presidente americano que ele falou assim: o que importa não é o homem que critica, ou aquele que aponta como o bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, na verdade, é o homem que está na arena,
com a face coberta de poeira e de sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e que se consome numa causa justa. É aquele que no sucesso melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos e que se fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. O ponto desse discurso inicial, o que importa o crítico? O importa é aquele que está na arena. Não importa, querida, a opinião, importa quem está lutando. Não importa o que as pessoas de fora dizem das suas batalhas, o importante é como você está vivendo essa batalha. É importante você entender qual é o seu desafio de vida. Tem gente que está numa fase de vida X, ela está ali, lutando para conquistar alguma coisa. Tem gente que está lutando para sair de um poço, tem gente que está enfrentando batalhas diversas. Eu creio que cada um aqui tem uma batalha para enfrentar, sim ou não? Cada um aqui tem o seu desafio de vida, as suas batalhas para enfrentar, mas eu digo para você uma palavra: a graça do Senhor te basta. Ou seja, o que você precisa para vencer, Deus já depositou sobre a sua vida. O que você precisa para triunfar, o que você precisa para passar de fase, o que você precisa para romper, é aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Compreender que existem certas batalhas que são permitidas para nós, não com o propósito de nos matar, mas sim de nos aperfeiçoar. Fala comigo isso, por favor, aperfeiçoar. Tem coisas que vêm na nossa vida que elas parecem muito fatais, mas têm a permissão de Deus. Eu acho fantástico quando nós olhamos para a história da nação de Israel, quando eles entraram na terra. Deus não permitiu, olha esse texto, a Bíblia diz que Deus não permitiu que eles dispersassem todos os inimigos de uma vez. Deus fala assim: eu não vou permitir que eles eliminem todos os inimigos de uma vez. Por quê? Primeiro, a quantidade de mortos vai atrair animais ferozes, vai ser um problema para eles. Mas segundo e mais importante, Deus deixa claro que aqueles inimigos seriam para eles um lembrete, para eles reconhecerem o Deus que tirou eles do Egito, sim ou não? Para eles lembrarem do Deus que conduziu eles no deserto. Para eles lembrarem que aquela conquista lá não veio de graça. Que aquilo que eles estariam vivendo não era fruto da capacidade deles. Não era algo que eles estavam conquistando por causa da sua força, por causa do seu poder militar. Não, eles seriam constantemente lembrados que Deus trabalhou em favor deles. E assim é na nossa vida, acredite. A gente às vezes fica perguntando: Deus, mas por que eu estou sempre enfrentando uma luta? Em coisas que Deus permite. Há batalhas que sempre vão estar, nós sempre vamos estar com alguma batalha em algum nível. Porque, como eu disse no início, somos peregrinos. Esse não é o nosso estado final. Nós não estamos aqui numa vida definitiva, que vai morrer e acabar, não. Nós estamos aqui nos preparando para estar com Cristo. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? É Deus quem permite os leões e os ursos, para que quando você for enfrentar para você ser capaz, para você ter gabarito para enfrentar os gigantes posteriormente. Deus, ele vai permitir os inimigos, Deus vai permitir as tentações. A Bíblia fala que alguém ao ser tentado, não diga ser tentado, que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Cada um é tentado pela própria cobiça. Mas acredite, há um outro versículo que diz assim, que juntamente com a tentação, Deus envia o escape. Deus permite, querido, a luta, ele vai permitir. Deus não impediu que a esposa de Potifar tentasse José. Deus não impediu que a roda de pessoas reconhecesse a Pedro. Deus não privou eles das lutas, das perseguições. Deus não privou os discípulos, a igreja no primeiro século, de ser perseguida, de ser insultada, de ser... Nada disso Deus permitiu. E isso os aperfeiçoou. As suas lutas, elas te aperfeiçoam. Eu não estou dizendo para você: eu quero aceitar o mal, faz parte da vida, então eu não vou fazer nada. Não. A Bíblia diz que 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. É da nossa natureza lutar contra aquilo que nos causa dor, óbvio. Aquilo que nos incomoda. Paulo orou por 3 vezes, porque era
até uma tradição judaica, era algo que estava incomodando ele profundamente. Então ele estava sendo persistente na sua oração. Ele estava sendo incisivo na sua busca. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor me remova isso de mim. Você não precisa, como eu disse, aceitar o mal na sua vida como algo desejável. Contudo, você pode aprender a tirar o melhor, mesmo das piores situações. Você é capaz, eu olho sempre para a história de Davi e vejo Davi um homem que ele era capaz de enxergar Deus em tudo. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Ele estava sendo ofendido. Vinha um homem, Simei, se não me engano, que ficava atirando, xingando, ofendendo. Tudo que está acontecendo com você, Davi, você é merecedor. Você merece isso porque você é um assassino. E ele ficava ouvindo essas afrontas. Os líderes que estavam com ele falavam assim: vamos dar um jeito nesse cão morto. Quem é esse homem para ficar te ofendendo? Me deixa dar um jeito nele, Davi. Davi virava para ele assim: o que eu tenho com você? Relaxa aí, fica tranquilo. Talvez Deus olhe para essa situação e se compadeça. Ele conseguia, mesmo nas piores situações, enxergar um propósito de Deus. Eu faço essa pergunta para você: você consegue enxergar Deus nas suas piores situações? Talvez você não tenha, você consiga identificar Deus nas suas lutas. Ei, querido, faça essa pergunta novamente: você consegue identificar Deus nas suas lutas? Não, pastor, eu não vejo nada. Está ruim. Mas eu digo para você, nos seus piores dias Ele estava lá. Nos seus piores momentos Ele estava lá. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. Nos nossos piores dias Ele está conosco. Nos nossos piores momentos Ele ainda vai estar lá. Ele é aquele que, quando nós estamos afundando, Ele é aquele que estende a mão para nos erguer. Quem é o homem? Quem é o filho do homem para que deles se lembre? Nós somos aqueles que foram criados ainda um pouco menores do que os anjos. De glória e honra nos coroaste e nos deste domínio sobre as obras das suas mãos. Nós fomos criados e Deus não nos deixa, não nos abandona, não nos esquece. Ele não falha. Importa, a Bíblia diz, que por meio de muitas tribulações entremos no reino. Hebreus 11 diz assim que pela fé conquistaram reinos. Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram exércitos estrangeiros em fuga. Mas veja aqui, que cada uma dessas coisas que eu citei envolve uma batalha. Eles batalharam, conquistaram reinos, batalha, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, da fraqueza tiraram forças, que são batalhas que são enfrentadas. Ei, nós somos aperfeiçoados a cada batalha que nós vencemos. Ah, pastor, como isso é clichê? É bíblico, é verdade para mim e para você. Cada batalha que você vence, você está sendo aperfeiçoado. Quando você vence um pecado, você está sendo aperfeiçoado. Quando você consegue superar uma crise, você está sendo aperfeiçoado. Quando você consegue permanecer em aliança, você está sendo aperfeiçoado. Quando você não desiste do seu casamento, você está sendo aperfeiçoado. Quando você vence uma situação financeira ruim, você está sendo aperfeiçoado. Quando você vence um diagnóstico médico, você está sendo aperfeiçoado. Nós estamos aqui rompendo, vencendo cada inimigo, cada batalha, a fim de alcançar as promessas que Deus tem para nós. Da sua fraqueza, tire força. Deus está tornando você mais forte. Você pode profetizar isso para o seu irmão. Fala assim: Deus está te tornando mais forte. Ele vai renovar as suas forças. Fala isso aí para o seu irmão. Fala assim: Deus está renovando as suas forças. Deus está te capacitando. Irmãos, olhar para uma batalha e pensar que ela é o fim, é da nossa natureza. Quantas vezes nós olhamos para uma circunstância e pensamos: isso aqui é o fundo do poço. E aí, quando a gente pensa: ah, pastor, não tenho mais o que fazer. Ah, eu não sei como sair dessa situação. Ele
vai entrar com provisão. Eu profetizo isso no nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ele vai entrar com provisão. Ele vai entrar com resposta. Ele vai entrar com cura. Ele vai entrar com milagre. Ele vai entrar com libertação. Ele vai entrar com resposta para a sua vida. Em nome de Jesus. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na força. Fala comigo bem forte. Fraqueza. Fraco. Fala fraqueza. Onde o poder de Deus se aperfeiçoa? Nas minhas fraquezas. É justamente nas minhas impossibilidades. E entenda um ponto importante. Toda atividade cristã, do início ao fim, é pela graça. Nós não alcançamos nada por nós mesmos, somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas eu sei muito bem que não é porque eu tenho muita, não é simplesmente o fato de eu vou até entrar, não vou entrar tanto nesse mérito, mas não é simplesmente eu dizer que qualquer coisa que eu acredito fortemente, senão qualquer coisa que a pessoa tenha como verdade seria base para a salvação. Não! Fomos alcançados pela graça. Por que isso é importante destacar? Porque não foi você que fez, foi Ele. Não é por causa de você, por causa dele. Não foi o ato, não é o seu ato de acreditar simplesmente. Foi a graça dele que te alcançou. Foi a graça dele que nos alcançou. Nós não fizemos isso. Não é mérito nosso. A salvação não é mérito da humanidade. A salvação não é algo que a humanidade conquistou porque em algum momento fez algo de fé. Não, a graça de Deus que veio. A graça que olhou para nós e falou assim: eu tenho perdão para essa humanidade, eu tenho restauração, eu tenho um novo começo para eles. A graça é que está operando na nossa vida. Somos salvos pela graça mediante a fé. Fala comigo bem forte isso, por gentileza. Eu sou salvo pela graça. Não é mérito. Não é mérito, querido. Não é esforço. Agora, eu acesso essa graça através da fé. Parece muito óbvio, mas a verdade é que a graça, ela é acessível para quem acredita, para quem aceita, porque a Bíblia fala de pessoas que rejeitaram a graça. Uma frase que eu gosto muito do Max Lucado, que ele fala assim, que a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance, e a graça deu a ele uma festa. A misericórdia deu a ele um lugar para onde ele poderia retornar. A misericórdia, isso aqui nós já demos esse conceito acho que inúmeras vezes. Misericórdia é o quê? É eu não receber algo que eu mereço. É eu deixar de receber minha punição. É eu deixar de receber algo que deveria ser aplicado a mim como pecador. A misericórdia do Senhor, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Você acorda já com a misericórdia ativa na sua vida. Senão você não chegava nem no meio-dia. Você acha que tinha gente que não chegava nem 9 da manhã. Não vou apontar o dedo, não. A graça, por outro lado, é eu receber algo que eu não deveria receber. É algo que eu não fiz esforço, como eu disse. Não vem de mim, Paulo. É algo que Deus fez. A graça é isso. Misericórdia e graça. A graça nos capacita a vencer o pecado. Graça é empoderamento para vencer o pecado. E eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que uma nova medida de graça está invadindo a sua vida, a sua realidade. Você vai ver essa graça operando em cada aspecto da sua vida. Graça é algo extraordinário. É quando eu olho para as coisas que a minha vida, que eu estou vivendo, e sei que essas coisas é puramente o poder de Deus agindo, é os olhos dele sobre mim, sobre a minha família. Eu declaro isso sobre a sua casa. Você vai ver a graça de Deus tocando seus filhos, tocando as suas finanças, tocando cada aspecto da sua vida.
Salmo 89 diz que justiça e juízo são a base do seu trono, e misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Eu acho fantástica essa pregação do... Não estou lembrado agora do nome dele. Elson de Assis. E essa pregação eu ouvi há muitos anos. E ele falava assim, que quando Pedro nega Jesus, em um dos evangelhos diz assim que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Na terceira, Jesus olha para Pedro. E eu acho fantástico, o pastor Elson de Assis, ele fala assim que o nosso olhar humano é assim, é aquele olhar assim de, eu avisei. É tipo assim, te lembrando que eu falei que você ia me negar 3 vezes. Tem gente que interpreta o olhar de Jesus assim. É aquele olhar assim, não falei? Acabou. Você ia me negar 3 vezes? Essa foi a terceira, eu estava contando. Tá, te peguei. Ele diz que na nossa natureza, essa é a nossa interpretação. Ele fala que aí a revelação dele, de que não foi esse o olhar de Jesus para Pedro. O olhar de Jesus foi de misericórdia. O olhar de Jesus foi na alma, fala assim, calma, eu tenho algumas coisas para resolver ali, mas no devido tempo eu vou voltar, eu vou restaurar o seu ministério, vou restaurar a sua posição, eu vou te perdoar, você vai chorar, mas você vai ser aquele que vai cuidar das minhas ovelhas. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de graça, foi um olhar de misericórdia. Acredite, todas as vezes que Deus olha para mim e para você, graça, misericórdia já estão indo adiante dos olhos dele, senão nós não estaríamos aqui. É a graça dele que está ativa sobre nós, diante dos olhos de Deus. Sempre que ele olha para mim, para você, existe a graça como uma lente. Ele nos vê através da graça, ele nos vê através de um favor que nós não merecíamos alcançar, mas ainda assim fomos alcançados por ela. Graça. Em nossas fraquezas é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Uma frase de um autor de um livro que diz assim: a graça, ela não é somente suficiente para a nossa dívida, mas ela também existe para que possamos experimentar a realidade da abundância que nos permite viver em um ambiente de recursos e autoridade. A graça não é limitada somente a impedir uma punição, entenda. Ela nos permite viver em um nível acima disso. Como eu disse, graça é empoderamento. A graça ela não está limitada a te resguardar de um pecado. Ah, pequei, a graça. Nossa, fiz algo que não deveria, a graça. A graça opera nessas coisas também? Sim, obviamente. Porém, o que ele está dizendo aqui é que a graça, ela nos habilita a viver um nível acima. Eu não preciso viver dia após dia apenas pecando, graça, peco, graça. E o avanço está onde? Ele está dizendo que a graça me permite subir essa régua. Eu posso viver em um nível de autoridade, eu posso viver em um nível de recursos, eu posso alcançar coisas que estão acima. Jesus disse muito claro para os discípulos: vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. É em nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Cada batalha que nós vencemos nos permite dar um testemunho disso. Se você vence uma situação, se você consegue superar algo, isso se torna um testemunho. E era tão interessante como Deus destacava, se você vê isso ao longo do Antigo Testamento, guarde os meus testemunhos. Era uma instrução repetida que Deus dava para o povo: guarda os testemunhos. Ei, sabe o que Deus está falando? Lembre-se daquilo que eu fiz por você. Lembre-se dos meus feitos. Fala para a geração que estava na terra prometida. As festas, elas tinham essa finalidade, até para o povo relembrar a festa dos pães asmos. Lembre-se de quando vocês saíram do Egito. Lembre-se quando vocês saíram às pressas, que pegaram pão ainda sem fermento, que foi aquela coisa correndo. Lembre-se que foi o livramento que Deus deu para vocês. Testemunho é isso.
E eu quero declarar que você vai começar a contar testemunhos ainda esse ano, em nome de Jesus. Ei, você crê nisso aqui no nome de Jesus? Esse ano ainda você vai ter testemunho para contar. Você não vai ficar contando só histórias tristes, só derrota, não, fracasso. Vai ter testemunho para contar. Como o bispo ministrou aqui no domingo, testemunho não é você dizer, eu fazia isso, aquilo outro de errado, minha vida era assim. Não, você vai falar assim, eu vivia isso, mas agora Deus fez isso. A porta estava fechada, mas Deus abriu. Eu estava endividado, mas agora eu estou conseguindo sair. Meu casamento estava em crise, mas agora as coisas estão andando. Eu estava assim, assado, agora eu vou dizer o que Deus fez. Fala para o seu irmão isso aí, conta o que Deus fez. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Olha, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos. Também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Olha a realidade desse homem. Já contava com 100 anos, o corpo sem vitalidade dele, de Sara. Ele sabia das suas limitações, mas ele fala assim, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Por isso que é chamado de pai da fé, irmãos. O cara está com mais de 100 anos, pastor, e Deus fala assim, você vai ter um filho, Sara, sua mulher, vai ter um filho. Aí já está com mais de 100 anos, o cara sem vitalidade. Irmão, traduzindo para você que era só, não tinha mais nada. O homem não tinha, ele fala, Sara, lá em Gênesis, Sara fala assim, eu terei ainda esse prazer, sendo eu já velho, meu marido já velho, a gente nem tem mais desejo. O que ela está dizendo é isso, acabou. Agora, a situação real do homem era essa. A Bíblia não cria mitos, a referência é essa. O homem estava nas últimas. Ele não tinha ânimo. Não tinha pílula azul que ajudasse. Não tinha catuaba, não tinha rapadura, não tinha ovo de codorna. Não tinha o que fazer, era a sua realidade. Mas o que é mais fantástico nessa história, então, é que ele reconhecia todas essas limitações, mas ele colocava essas coisas na balança com aquele que fez a promessa. E ele sabia que mesmo que ele fosse cheio de impossibilidades, não tem como comparar com aquele que fez a promessa. Ei, não importa como você olha para a sua vida hoje, aquele que fez a promessa na sua vida é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra, aquele que disse que iria fazer, vai fazer. Aquele que prometeu que ia livrar, vai livrar. Aquele que prometeu que iria abrir a porta, vai abrir. Aquele que disse que iria fazer, vai fazer, porque nós servimos um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. As promessas dele estão de pé. Todas as promessas de Deus para a sua vida estão de pé. Não importa como esteja a situação, não importa qual seja o contexto, ele foi fortalecido. Olha só, mesmo assim não duvidou, não foi incrédulo, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Declara isso aí para o Senhor, fala assim, ele é poderoso para cumprir o que foi prometido. Deus é poderoso para cumprir o que foi prometido. Paulo continua dizendo, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Queridos, uma frase que eu ouvi dizia assim, saber perder é para os fortes, porque os fracos só sabem ganhar. Há momentos em que a melhor resposta que nós temos é não dar nenhuma resposta. Outra frase de Mark Twain, ele diz assim, não discuta com o idiota, ele te arrasta até o nível dele e te vence por experiência. Tem coisas na nossa vida, acredite, discussões, algumas batalhas que são desnecessárias. Uma outra frase que o autor disse é que se você ganha discussões o tempo todo, você pode estar perdendo o coração de alguém. Paulo, ele entendia muito bem que ele fala, gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas.
Paulo sabia que por vezes a melhor opção, a melhor saída, a melhor resposta era não dar resposta. E eu digo isso, eu estou hoje com 36 anos. E eu digo isso por experiência. Porque por vezes eu me gabava de ser um tipo de pessoa que tinha uma resposta na ponta da língua para quase tudo. O desaforado, pastor, que a gente chama, né? Uau! Tem resposta para tudo. Não, isso não é bonito, isso é feio. Quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai aprendendo que tem discussões que é melhor não ganhar. Você vai começando a compreender que tem certas batalhas que são desnecessárias. Você vai começando a filtrar. Ei, guarde isso para a sua vida hoje em nome de Jesus. Comece a filtrar. São em nossas fraquezas que nós somos aperfeiçoados. Quando eu me sinto deslocado, incapaz, quando eu sou até capaz mesmo de abrir mão da minha força, a fim de que a força de Deus se manifeste em mim. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Isso é Bíblia. Deus escolhe as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. É Deus quem abate. É fantástico a Bíblia mostrar isso. Que tem coisas que tem comportamentos na nossa natureza humana, que não é o diabo que vai abater, é Deus. Essa parte é um pouco mais pesada. Mas é uma verdade que precisamos buscar. Quando olhamos para os nossos comportamentos, às vezes nós achamos que toda discussão precisa ter um desfecho com alguém por cima. Mas Deus vai agir essa noite. Quantos creem nisso? Vocês ficaram um pouco calados agora. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. São em nossas lutas que aquilo que está dentro de nós é revelado. Momentos de dor, de dificuldade, de angústia, o nosso coração é discernido. Acredite, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto a fim de conhecer o coração do povo. O deserto foi um lugar que Deus escolheu conduzir a nação de Israel. Queridos, entenda, por favor. Quando a nação saiu do Egito para ir para a terra de Canaã, havia um caminho mais curto. Eles poderiam ter ido por um caminho mais curto. Lá nesse caminho mais curto, eles veriam a guerra. Eles teriam que lutar. Deus poderia fazer um milagre, botar um anjo para lutar por eles? Sim ou não? Sim. Deus poderia. Deus não faz isso, por quê? Porque as batalhas seriam deles, eles deveriam batalhar. E um outro motivo que nós vemos em Deuteronômio é: Deus os conduziu pelo deserto a fim de conhecer o que estava no coração deles. Por quê? Porque deserto fala de necessidade de provisão. É no deserto. O que o deserto é? É o lugar onde os recursos não são abundantes. O deserto é o lugar onde os recursos não estão brotando fácil. Eu não vou numa árvore no deserto e vou encontrar sombra. Eu não vou no deserto, no rio, para tomar uma água, para tomar um banho. Não, o deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar de dificuldade. O deserto é lugar onde os recursos não estão acessíveis. E o deserto é um lugar que, por que ele revela o nosso coração? Porque são nesses momentos onde os recursos estão poucos, onde as coisas na nossa vida não estão acontecendo como gostaríamos, que o nosso coração está sendo revelado diante de Deus. Onde está o seu coração? Aquilo que trazemos à luz revela o nosso caráter. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, sendo pressionado, ele rogou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice.
Lá no início do seu ministério, quando Jesus estava iniciando ainda, Mateus capítulo 4, se não me engano, ele inicia seu ministério, ele é levado a um lugar deserto para ser tentado pelo diabo. Nós entendemos que esses momentos de pressão, esses momentos de dificuldade revelam muito sobre quem somos. Cada momento de dificuldade que você supera, que você vence, está falando muito do seu caráter. E eu não penso caráter como algo imutável. Deus tem o poder de transformar a nossa natureza humana, o nosso caráter. Eu acredito nisso. Mateus capítulo 5 fala: bem-aventurados são vocês quando por minha causa. Olha o motivo, tá? Jesus está deixando muito claro o motivo. Não é por causa de qualquer coisa. Quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Quando você permanece, mesmo quando o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo não é a favor de você congregar. Quando você permanece, mesmo quando as coisas na sua vida pessoal estão difíceis. Quantas pessoas estão nesse momento enfrentando batalhas com familiares doentes? Estão aqui congregando, vindo para a igreja, servindo, mas mesmo com suas lutas pessoais, lá dentro da sua casa, permaneça. Porque a Bíblia está falando que para você há uma grande recompensa. Quando você persevera, Deus tem para nós uma grande recompensa. É nas minhas fraquezas que Deus me torna forte. O menino que venceu os gigantes era a hipótese menos esperada. Os pescadores iletrados de um povoado em Israel era a equipe menos provável que Deus usaria para transformar o mundo. Mas foram estes que Deus escolheu. Se coloque de pé comigo, por gentileza. O seu estado inicial pode ser pequeno. Saul se via pequeno aos seus próprios olhos, mas foi ele que Deus escolheu para ser rei sobre Israel. Mesmo tendo falhado, Davi era apenas o caçula, um pastor de ovelhas, esquecido pelo próprio pai, mas foi ele que Deus escolheu para ser rei. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Você pode declarar essa palavra? O seu começo. Fala assim: o meu começo. Levante suas mãos e fala assim: o meu começo pode ser modesto, mas o meu futuro, isso é profetizar, irmão. O meu futuro será de grande prosperidade. Hoje Deus está transformando suas fraquezas em força. Deus vai pegar as suas dificuldades, suas batalhas, e vai transformar cada uma delas em um testemunho. Jeremias 32, 27, com isso nós vamos orar. Ele diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ei, não existe nenhuma luta sua difícil demais para Deus. E eu vou repetir: cada batalha que nós vencemos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Paulo, ele entendeu isso. Ele: diga ao fraco, eu sou forte. Quando nos sentimos fracos, impossibilitados, menos confiantes, menos preparados, é neste momento que Deus se manifesta e nos surpreende. Sabe, querido, a coisa mais poderosa que você pode discernir para a sua vida é entender que Deus opera na sua fraqueza. Então você não precisa ser forte o tempo todo. Eu já falei isso em outra oportunidade, quando eu preguei sobre graça. A gente vive um momento, uma época de culto à força. As pessoas não querem ser vulneráveis, então elas têm sempre uma resposta para dar de que,
de mostrar força o tempo todo. Não, querido. Para Deus isso não é nada. Deixe suas técnicas fora do seu momento com Deus. Deixe os seus aprendizados, deixe a sua formação. Essas coisas não são nada para Deus. Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ele está vendo onde você não tem capacidade de fazer. Então a melhor palavra para a sua vida essa noite é rendição. Deixe as suas fraquezas, as suas fraquezas expostas. Porque aquele que sonda a mente e coração recompensará a cada um. Deus está nos vendo hoje. Ele nos vê nas nossas fraquezas. Ele conhece.